Sob a ótica pactual, vamos encerrar aqui com chave de ouro. Se eu tiver conseguido fazer o que eu idealizei, aí vai ser chave de ouro mesmo. Sob a ótica pactual, o ideal de Deus na consumação. Vamos lá. É justamente aqui que devemos fazer a necessária conexão com o ideal de Deus na criação, que nós vimos na aula 6. E para colocarmos de uma forma diferente de todas as construções que nós fizemos até aqui, se os irmãos observarem, nós fizemos inúmeras construções mostrando o início e o fim. Inúmeras. Algumas vezes olhando o descendente, algumas vezes olhando a promessa, algumas vezes olhando o pacto, mas nós fizemos inúmeras construções. Então, para fazer de uma forma diferente e fechar com o propósito final de tudo, nós escolhemos então um versículo fundamental das Sagradas Escrituras. Romanos 11:36, que diz: porque dele, criação, por meio dele, providência, e para ele, consumação, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Esse texto, irmãos, é fundamental. Por quê? Porque ele liga o começo ao fim. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Mas ele liga também tudo que está no meio, como um meio pelo qual o fim seria alcançado. Tudo isso destacando o único propósito. Tudo para a glória de Deus. Então observa, porque dele, criação, por meio dele, providência, governo, e para ele, consumação, são todas as coisas, propósito, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Dá uma pregação aqui, não dá? Pregar hoje esse texto aqui. Ok, então vamos entender o que isso significa. Fazendo as devidas conexões, observando o propósito supremo descrito em Romanos 11:36, aprendemos que o fim é o começo trazido ao seu objetivo pretendido para a glória de Deus. E esse é um pressuposto. Lembra do que eu falei? Quando Deus estabeleceu o seu ideal na criação, ele estabeleceu um ideal que ele planejou antes da fundação do mundo, na eternidade. Quando a queda veio, não foi uma ruptura no cumprimento do ideal de Deus, mas fazia parte do cumprimento do ideal de Deus. A consumação, então, é o estabelecimento daquilo que Deus idealizou desde antes da fundação do mundo, desde o início. Depois da queda, Deus não dá um plano B. Depois da queda, Deus não muda de planos e tenta contornar um plano que foi falhamente executado. Aquilo que Deus idealizou desde o início se cumprirá. Esse é um pressuposto importante para ler as Sagradas Escrituras. O que nós tínhamos no começo, então, fazendo uma recapitulação daquilo que eu pedi para vocês revisitarem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito réplica de Deus, ou seja, representante de Deus. Vendo a interação do homem com a criação, veria a interação do próprio Deus. Deus deu os meios para isso, ele deveria exercer domínio na criação de forma pessoal, inteligente e moral. Para que tudo isso fosse feito para a glória de Deus, o homem ele foi criado ser desejante de Deus, em Gênesis 2:7. Para exercer os mandatos da aliança, que são o mandato cultural, social e espiritual. Isso foi viabilizado através de quê? Viabilizações providenciais divinas, através da vontade de Deus compartilhada com o homem. Qual foi a vontade de Deus compartilhada com o homem? São os pressupostos de Deus, são os valores de Deus, a verdade de Deus, através da lei moral gravada no coração do homem, como impressões digitais do seu Criador. Um código ético e espiritual interior proveniente da lei da criação. Na lei da criação nós vemos as leis da natureza, como geral, e a lei moral. Tudo isso significa que o homem ele foi criado para corresponder à vontade de Deus. Por isso que quando o homem tenta buscar essa correspondência em outras coisas, isso se chama o quê? Idolatria. Porque o homem foi criado para corresponder à vontade de Deus. E Deus deu todos os meios para isso, como nós vimos. Todos os meios.
Caso contrário, como ele estabeleceria o propósito para o qual ele foi criado? E obedecendo e se deleitando nessa vontade. Então vamos lá, irmãos. O que significa vontade de Deus aqui? Vontade de Deus, já falei isso várias vezes, estou só enfatizando. Vontade de Deus aqui está unida ao caráter eterno e imutável de Deus. Abra aí Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Salmo 140, o versículo 144 agora. Ok. Vontade de Deus aqui é igual à lei moral interior gravada no coração do homem na criação. E isso era fonte de deleite. Então entenda. Quando Deus fez o homem ser desejante dele, colocando nele essa alma vivente, Deus também satisfazia isso com a presença dele com o homem. Então o homem era saciado com a presença de Deus. Ele era satisfeito com a presença de Deus. Deus caminhava com ele no final do dia. O homem tinha gozo. Olha como a queda faz aqui. O homem tinha gozo e deleite. Então Deus não somente Deus deu o desejo. Ele é a própria satisfação desse desejo. E na realidade pós-queda, a vontade de Deus, que é essa lei moral, ela não foi mais fonte de deleite ao homem. É isso que o pecado faz. Nessa realidade pós-queda, essa lei moral, portanto, que era apenas interior, ganhou expressões exteriores através de leis positivas, que são resumidas aonde? Nos 10 mandamentos. Tudo isso são viabilizações providenciais divinas para que o homem pudesse se relacionar com Deus, fazendo sua vontade e se deleitando em fazer essa vontade, mas não sem intervenção divina. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso acontecia por meio de quê? Observando as leis do Senhor. Contudo, e aí uma pergunta: o que liga e diferencia o estado do homem na criação e na consumação? O que liga, ao mesmo tempo que diferencia o estado do homem na criação e na consumação. Vamos ver isso. Vou dar uma síntese para vocês. O relacionamento pleno, através da obediência perfeita e profundo deleite em corresponder integralmente à vontade de Deus, que liga criação e consumação. Agora, o que é que diferencia? Sem qualquer possibilidade de violação, consumação. Até essa setinha aqui, nós vemos a ligação, criação, consumação. Só que na criação nós vemos a possibilidade de violação. A consumação é a diferença. Nós não teremos mais possibilidade de consumação, de violação, desculpa. O que nós encontramos no meio desses dois estágios, desses dois estados? O que nós encontramos? Pecado e os seus efeitos, as suas consequências. É o que nós encontramos. Agora, o que é o pecado? 2 catecismos batistas dizem isso. Catecismo batista de William Collins e Benjamin Kitt. Irmãos, os padrões de Westminster, nós vemos a Confissão de Westminster, nós vemos o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster. O Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster, eles foram criados para explicar a confissão. Não sei se os irmãos sabiam, mas os batistas também criou um catecismo para explicar a confissão. É esse catecismo batista. A confissão batista ela foi publicada em 1689. Esse catecismo ele foi feito em 1693, 4 aninhos depois. E ele foi feito com uma finalidade, explicar a nossa confissão. Sabe onde vocês podem encontrar ele? Naquele compêndio de documentos batistas publicado pelo Estandarte de Cristo chamado Fé Batista. Tem aí? Não tem ainda?
vocês têm todos os a maioria, né, dos documentos, os documentos mais importantes batistas, publicados pela editora Estandarte de Cristo. Então, como é que eles respondem? Então, o Catecismo Batista na pergunta 18 e o Catecismo Puritano, compilado por Charles Spurgeon em 1855, na pergunta 14. Ele diz o seguinte, ó: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Então vamos lá. Isso quer dizer que a natureza, conceito importante, do homem precisa ser transformada para tirar dela essa possibilidade de cair. A natureza do homem ela precisa ser transformada para que corresponda ao que Deus exige. Então veja o conceito cunhado por Agostinho e observado na Reforma Protestante da liberdade da natureza. E aqui um adendo importante, muito importante, ó. Entenda que nenhum ser, nem mesmo Deus onipotente, pode agir contrário à sua natureza. Entenda isso, porque seria contradição. Todo ser só pode agir em conformidade com a natureza dele. Todo ser, inclusive Deus. Porque Deus não pode mentir? Porque Ele é a verdade. Isso faz parte da natureza dele. Não é porque Ele não tem o poder, a capacidade, a liberdade para mentir. É porque Ele não pode contrariar uma lei natural que Ele mesmo estabeleceu. Não pode. Por isso que Ele não pode mentir. Porque é contrário ao ser dele. Certo? Aquela pergunta, Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não possa levantar? Ele contrariaria a sua onipotência. Ele não pode contrariar a sua onipotência. Porque Ele é onipotente. Não existe nada que Ele não possa fazer. Nada. Se Ele fizesse alguma coisa que Ele não pudesse fazer, Ele contrariaria a própria natureza dele, o próprio ser dele. Então vamos estudar aqui o conceito de liberdade da natureza. No estado pré-queda, então são termos latim mesmo, posse peccare e posse non peccare. Qual era o estado da natureza do homem pré-queda? Ele tinha a possibilidade ou a capacidade livre quanto ao pecado. Esse era o estado de Eva e Adão. Ele tinha a possibilidade de pecar e tinha a possibilidade de não pecar. Ele tinha a capacidade de pecar e tinha a capacidade de não pecar. Esse é o estado dele pré-queda. Agora o estado pós-queda. Como foi configurada a natureza do homem? Non posse non peccare. É impossível, o homem é incapaz agora de não pecar. O estado do homem pós-queda é caracterizado com a impossibilidade de não pecar. Ele não pode dizer, não pecarei. Ele continuará pecando. Porque isso significa dizer que ele age segundo a sua natureza, que é uma natureza pecadora. Ele não pode agir contrário à sua natureza. Aqui está Adão, Eva e toda a sua descendência. A nossa confissão, irmãos, no capítulo 16, fala das boas obras. Esse estado aqui pós-queda significa dizer que o homem também não pode fazer boas obras. Porque quando ele faz boas obras com intenções espúrias, já não são boas obras. Porque boas obras só podem ser feitas em Cristo Jesus, porque boas obras são incondicionais e apenas para a glória de Deus. Então, essa incapacidade, impossibilidade de não pecar, significa dizer também que o homem não pode fazer boas obras. E a redenção que veio em Cristo Jesus? E o estado do homem na redenção? E aí nós temos um estado muito parecido com o que nós vemos no início, mas com aspecto de diferença. A situação daqueles que são redimidos é posse peccare et non peccare, que significa dizer que a natureza pecaminosa do homem é restringida por ação graciosa do Espírito Santo de Deus ao regenerar o coração.
Então esse agora, ele tem a possibilidade ou a capacidade de pecar e não pecar, ainda que ele seja incapaz de não pecar. Então esse agora, ele pode lutar contra pecados. O Tiago pregou sobre isso aqui e o presbítero Jorge também em 1 João. Aquele diz que não tem pecado, mas aquele que vive em pecado, essa é a situação do homem. Então nós, nessa mortificação da carne, nós vencemos a batalha contra inúmeros pecados, mas ainda assim, nós pecamos inevitavelmente, porque a nossa natureza ainda não é glorificada. Aqui, qual é a diferença então do estado anterior? É porque nós somos capacitados a fazer boas obras por causa de Cristo para a glória de Deus. É essa capacidade de fazer boas obras pela ação graciosa e regeneradora do Espírito Santo de Deus que faz com que nós sejamos restringidos quanto à natureza para que não nos lambuzemos mais em pecados. A nossa natureza é essa. E então, a consumação. Coloquei até cor de ouro aí. A consumação. Na consumação, qual será a nossa natureza? Non posse peccare. Impossibilidade, incapacidade de pecar. Aqueles que estão em Cristo, no estado eterno, glorificados, nós não mais pecaremos. Será impossível para nós pecarmos. Impossível. Ligação, diferença. Criação, glorificação. Eita, coisa gloriosa, irmãos. Vocês conseguem perceber como tudo isso está relacionado com o nosso tema? Na criação, o meio pelo qual o homem poderia se relacionar com Deus, satisfazendo sua vontade e tendo deleite nisso, foi a vontade de Deus compartilhada com o homem através da lei moral gravada em seu coração. Na queda, a vontade de Deus não poderia ser mais satisfeita. Nenhum homem poderia mais se deleitar em observá-la, porque a lei moral de Deus no coração do homem ela foi obscurecida. Agora o homem sente repulsa por essa lei. Agora o homem ele conceitua liberdade, amor contrário a essa lei. Na antiga aliança, então, nessa realidade pós-queda, essa lei moral ela é resumida nos 10 mandamentos e observando-os, a vontade de Deus era satisfeita provisoriamente para que Deus pudesse se relacionar com o homem. Mesmo que não houvesse a perfeição exigida pela lei, que é a perfeição exigida pela vontade de Deus. Na redenção, observamos o cumprimento das promessas da antiga aliança, capacitando o homem a corresponder, mesmo que de forma imperfeita, à vontade de Deus, observando e agora se deleitando na lei de Deus, não mais com repulsa, que é se deleitar na sua própria vontade. Quando Paulo diz aos Gálatas, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, o vivo por causa de Cristo Jesus, que me resgatou. Na nova aliança, nós vemos o início do fim. Em Cristo Jesus, o cumpridor perfeito, os homens eleitos, apenas os eleitos do Senhor, são preparados para corresponderem ao que Deus requer, mesmo que ainda não perfeitamente. Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. E é por isso que os categorizaremos como maus. Vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Que é uma promessa para a nova aliança. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações.
é a vergonha do velho homem que Paulo fala. Ezequiel 36, 32. Não é por amor de vós, diz Deus, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. E na consumação, aguardamos a bendita esperança de que tudo isso seja cumprido. O fim lembra o início, só que melhor. A vontade do Senhor será plenamente estabelecida e viveremos em eterno relacionamento com Ele. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu sou o Alfa, início, e o Ômega, fim. O princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore, início da vida, e entrem na cidade pelas portas. Quando o homem pecou, o que foi que Deus fez com as portas do Éden? Colocou anjos, para que esse não entrasse e não tomasse a árvore da vida. O fim, o que vai acontecer? As portas serão abertas para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Salmo 119, 152. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre, olã, eternidade. 160, versículo. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, olã, eternidade.